E aí, galera, seja bem-vindo ao canal aí. Se inscreve aí, compartilha, dá um like aí. Vamos falar do Flamengo. Flamengo aí que ganhou de 2-0, 2-1 do Racing, perdão. E conseguiu essa vitória aí com muito custo aí no primeiro tempo. Fez um primeiro tempo até bom aí, em cima do Racing aí. Mas no segundo tempo veio bem apagada. Aí o Vitor Hugo entrou no segundo tempo aí, trouxe a vitória aí pro Flamengo. Aí começou a jogar melhor que depois que entrou o Vitor Hugo e também entrou o Cebolinha, aí começou a dar uma melhorada no Flamengo aí, conseguiu achar o gol e foi um jogo até melhor depois que esses dois jogadores entraram, né, o Vitor Hugo e o Cebolinha, e conseguiu a vitória aí com muito custo em cima do Racing aí no Flamengo, no Maracanã, aí o Mengão conseguiu ganhar, né, e trouxe essa vitória aí pro Flamengo que tá precisando, porque o cara tá entornando pro lado do Flamengo aí. Agora pro próximo jogo aí, ganhando, que tem grande chance de ganhar, vai pro primeiro, pode se classificar aí pro primeiro do grupo, né? E aí o Flamengo também tem um problema aí que o Pedro não tá marcando, tá muito ruim, apagado aí, tá passando uma fase difícil o Pedro. O Pulgar já tá jogando muito bem, né? O Pulgar tá vindo jogando muito bem. E o Pedro já tá ao contrário, não tá conseguindo marcar. Tem uma bola lá na grande área ali que era só ele pegar e chutar para fazer um gol. Ele preferiu dar o passe, não entendi. Por que ele resolveu fazer isso? Porque ele sempre chuta de primeira. Ele é artilheiro, o jogador aí é um atacante, né? Ele sempre chuta de primeira e tal. Preferiu dar o passe e errou aí o gol aí que ele podia ter feito, né? Então o Pedro não tá vivendo uma fase muito boa. Vamos ver os comentaristas aí falando do Pedro e do Pulgar também. E essa vitória do Flamengo aí que foi... que Vitor Hugo salvou o Flamengo aí do empate e saiu com essa vitória aí. Vamos ver os comentários aí. Wesley, ele desce pelo corredor, deixa muito espaço e tal. É um problema a ser corrigido aí pelo Sampaoli. Mas hoje, gostei da partida do Wesley, Piperno. Partida muito boa, sim. É exatamente isso que o Zé falou. Ele foi o principal atacante do Flamengo. E aí era um cenário em que o time adversário, obviamente, conhece bem o Arrascaeta, vai encurtar os espaços dele, assim como fez com o Everton Ribeiro, que demorou um pouquinho para buscar onde ele poderia se movimentar melhor, conseguiu isso no primeiro tempo, jogou um primeiro tempo de bom nível, mas com isso aí, ele também tem deixado de ser aquele Everton Ribeiro velho conhecido de ocupar bem o lado direito do ataque. Ele é um jogador que agora faz uma movimentação mais central. Então é por isso também que abre o espaço para o garoto Wesley avançar bastante. E o Wesley está jogando cada vez melhor, cada vez com mais confiança. Da mesma forma que o Flamengo é um time mais ou menos bem resolvido lá pelo outro lado. O problema todo é que qualquer adversário aqui na América do Sul, quando jogar contra o Flamengo e for dirigido de forma competente, ele vai tentar encaixotar os dois meias e o Gerson, que está jogando mais à frente, como um meia, e vai tentar explorar as costas do Wesley e também do Ayrton Lucas. Então, esses vão ser dilemas aí que o Sampaoli vai ter que ir, enfim, buscando soluções o tempo todo. Agora, o Sampaoli, diferente aí do senso comum, até a gente conversava isso, né, Zé? Ele vai definindo um time base. Vai fazendo mudança por conta de contusão, outra troca eventual, mas o Flamengo vai se apresentando com um time base que vai ficando bem definido. O Flamengo nunca perdeu para um time argentino na condição de mandante na Copa Libertadores da América. Isso voltou a se repetir hoje contra o Racing, vitória por 2-1. José Manuel de Barros falando da partida do Pulgar, ganhando sequência e de novo sendo decisivo, tendo iniciativa, né? Ele tem a iniciativa que é muito importante para esse time do Flamengo, Zé. Sem dúvida alguma, Pedro. E não é esse jogo, né? Ele tá jogando bem
em todas as partidas de algum tempo já. Depois que ele voltou de contusão, aliás, eu tenho a impressão que ele que dá o equilíbrio ao meio-campo do Flamengo. O Flamengo tem melhorado, ainda é um time inconstante. Às vezes dentro do próprio jogo, como ocorreu hoje, de partida para partida, não é o mesmo Flamengo de um jogo para o outro, mas o Flamengo vem de 2 grandes vitórias contra Fluminense e Vasco da Gama, e hoje, se não fez um jogo brilhante, ganhou um jogo difícil no Maracanã, e você pode colocar também na conta do Eric Pulgar, que ele tem dado essa sustentação. E acho que com ele o próprio Thiago Maia voltou a melhorar, voltou a jogar razoavelmente bem. Está melhorando ali no meio campo, né? O Gerson, ali um pouco mais à frente, né? Com ele em campo, o próprio Gerson ajuda os zagueiros. É uma das boas notícias recentes do Flamengo, o Eric Pulgar. Sem dúvida alguma, ele tem jogado muito bem ali no meio campo do Flamengo. Hoje, o Wesley muito bem, o Fabrício Bruno é um jogador também de confiança para o time, que é muito bom. O Eric Pulgar no meio campo, muito bom também. Eu acho que esses jogadores aí têm feito partidas, assim, mantido regularidade. Em todas as partidas eles têm jogado bem. Pulgar jogando bem nesse Flamengo. O Vidal, que não vinha entrando, hoje entrou na segunda etapa, ainda assim. Esse não, hein? E a gente até estranhou a alteração do Sampaoli, né? Pra que colocar o Vidal na reta final do jogo, o Racing tentando empatar a partida. As alterações do Sampaoli vira e mexe no Flamengo, são alvo aí de discussão. Daqui a pouquinho, Pilhado aqui no nosso Canelada vai entrar para falar dessa vitória do Flamengo. E já que a gente está comentando sobre o Eric Pulgar, atenção, Rodrigo Viga, hein? Vai ter que pagar a aposta, já pode ir lá pra Copacabana, Viga, porque se firmou no meio de campo, tá jogando muita bola o Eric Pulgar. E já que a gente tá falando em aposta, daqui a pouquinho o nosso Pilhado, que adora tirar uma grana do velho Vamp e Vampeta. Hoje no bate-pronto, o Vampeta tava quase chorando, hein? Depois dos 3-0 do Del Valle pra cima do Corinthians. Mas o papo aqui é Flamengo, Flamengo 2, Racing 1. Jogo bom do Eric Pulgar, jogo bom do Wesley, mas o Pedro, hein, Flávio? O que acontece com o Pedro que hoje teve uma chance para finalizar, não finalizou na etapa, levantamento para a área, ele desvia de cabeça, mas um toque muito fraco na bola, não resultou em nada. E depois, aí sim, acho que foi a melhor tentativa do Pedro no jogo, numa descida do Wesley, que ele desvia na área e a bola passa ao lado do gol do Arias, mas ainda assim falta confiança, tá evidente que falta confiança pro Pedro nesse time do Flamengo, Flávio. Pedro, o atacante vive de gols. Quando sai gol, ele chuta de qualquer lugar, até o time, né, fala, joga no cara que ele tá de onde ele chuta, a bola entra. Quando entra uma fase brava, o cara vai se cobrando cada vez mais. O Pedro é um baita jogador, isso aí é uma questão de fase. Daqui a pouco ele faz um gol sem querer, ou sem querer querendo e tal, e aí as coisas voltam ao normal. De fato, você citou, né? Sem confiança. A gente nota realmente um pouquinho de falta de confiança dele, porque o gol não tá saindo, a bola tá chegando menos do que ele esperava, ele tá se adaptando ao novo sistema do Sampaoli. Mas esse aí é jogador testado, é jogador rodado, é jogador que não tem erro. Esse aí é uma questão de tempo. Daqui a pouco volta tudo à normalidade, daqui a pouco ele volta a fazer gol. Então a boa notícia do Flamengo é que o Wesley está aí aparecendo como uma solução para um problema que vinha, né, demorando para o Flamengo se acertar. O Pulgar é outra realidade, já começa a ser uma realidade. Com relação ao ataque, é questão de tempo. Daqui a pouco o teu xará volta a fazer, ele joga muita bola. E quando fizer, já, né, tem aquele negocinho lá que eles tiram em aca e tal. Ele é muito bom. O Pedro tá numa fase ruim, é verdade, é verdade. Mas se eu sou o Sampaoli, eu deixo ele lá que daqui a pouco sai um golzinho e aí acabou, e volta tudo à normalidade. Ô Piperno, o que deixa o torcedor do Flamengo preocupado é que o Pedro não vive boa fase. Começou o ano on fire, marcando muitos gols, do jeito que a gente conhece o Pedro, mas agora a bola não tá entrando. O Gabigol, que hoje não participou do jogo, ainda com uma lesão, também não vive aquela fase, né? Os dois centroavantes do Flamengo, as duas esperanças de gol do Mengão, não vivem aquele momento especial, né? Quando é com um jogador só, a gente ainda fala, não, beleza, ele ainda vai voltar, mas Pedro e Gabigol não vivem aquele momento, hein, Piperno? O torcedor é insaciável, e por definição. Né? Rodrigo Viga que o diga, né? Ele tem razão. Mas é uma coisa que a gente precisa observar.
não dá para ficar cobrando, não só do Flamengo, mas de time algum, que ele dê o pico agora. Os times estão chegando ao meio da temporada. E, por sinal, quem estiver voando baixo agora, eu vou começar a desconfiar que talvez possa faltar bola e condição física um pouco à frente. Então, o time está ganhando com o Pedro jogando mal, ótimo, porque daqui a pouco o Pedro vai voltar a jogar bem, aí o time vai ganhar mais ainda. Então não há motivo aí para tanta apreensão. É um ótimo jogador, vai desencantar, enfim, em algum momento. Você pega, por exemplo, o Palmeiras, o Flaco Lopes ficou não sei quanto tempo para fazer um gol, aí fez um golaço da Bolívia outro dia, aí fez 3 em sequência. O Endrick não tinha feito nenhum gol no Campeonato Paulista, de repente fez nos 2 jogos finais. O Rony ficou não sei quanto aí fez um gol de bicicleta lá contra o Atlético Mineiro. Não, essas coisas são normais na vida de qualquer atacante. José Manuel de Barros, e a fase do Pedro, hein, Zé? Então, lamentável, porque ele é um jogador, como disse o Flávio, diferenciado, né? Um excelente jogador. Era até para aproveitar essa fase em que o Gabigol, que é um outro jogador maravilhoso, né? Um ídolo da torcida do Flamengo, né? E o Gabigol até que tem feito os gols dele, né? E era a hora do Pedro entrar e aproveitar, né? Nesses últimos jogos aí, aproveitando a contusão do Gabigol e botar a bola para dentro, né? Mas não é só a ausência de gol, não. Né, ele não tá bem. E essa questão da confiança, Flávio, no começo do jogo, sobrou uma bola na entrada da grande área, foi tocada uma bola para ele, que qualquer centroavante, no seu tempo lá de centroavante nas peladas, Flávio, você chutaria pro gol. Você não dominaria, você não tocaria para ninguém. Era o Pedro normal, o Pedro que eu conheço, ele ia bater de primeira e botar na rede aquela bola. Sabe o que ele fez? Ele dominou e tocou do lado. Foi tentar achar algum companheiro. Não era pra dominar, não era pra tocar, era pra ele fazer o gol. É por isso que o centroavante tem que ser fominha, né? Mas é a falta de confiança. Verdade. Ele prefere terceirizar, o Piperno acho que até falou na transmissão, ele preferiu terceirizar a jogada. Não assumiu, e era pra ele assumir, e tinha grande possibilidade de fazer o gol. Então, assim, essa coisa de não fazer gol tira a confiança um pouco do cara, né? Essa disputa também, né, com o Gabigol, e vem aquele sentimento, pô, de novo, eu vou pro banco, né? Que já tem essa conversa aí, ó. Acho que o São Paulo não deu jeito de colocar os dois, né? O São Paulo não vai conseguir, diferente do Dorival, não vai conseguir fazer os dois jogarem juntos. Aí ele já pensa, vai sobrar pra mim, né? Porque o Gabigol é mais ídolo da torcida do que ele. Ele fica meio complicado e ele provavelmente fica pensando nisso e fica nessa situação aí, perdendo oportunidades, não joga tão bem, né? E o Flamengo precisa dele.